Olá, bom dia. Bom dia, que prazer imenso estar aqui novamente para a gente estudar um pouco mais de constelação com responsabilidade. E quando a gente faz isso, a gente precisa basear esse movimento sempre em estudos, em troca de ideias, de reflexões. Então, hoje, a partir de um estudo meu, desse livro aqui do Bert, A Cura, me veio a ideia de trabalhar aqui o tema Jesus Cristo fez, eu por vocês, humanidade. Bom, claro que eu sei que quando eu trago o nome Jesus Cristo para o tema dessa live, para a reflexão que eu vou fazer aqui a partir de um conteúdo da constelação familiar, eu estou consciente da minha responsabilidade. E um primeiro ponto que eu quero colocar é que eu respeito qualquer que seja o seu posicionamento a respeito de Jesus Cristo, ok? Estou dizendo isso porque eu sei que algumas pessoas, ou muitas pessoas, acreditam muito em Jesus Cristo e defendem muito ali os posicionamentos dele, a figura dele, principalmente no contexto religioso. Mas eu também sei que outro tanto grande de pessoas não pensam assim. Então, eu quero dizer que, independente de qual seja o seu posicionamento a respeito de Jesus Cristo, eu espero que as minhas reflexões façam sentido para você. E dizer que respeito o seu posicionamento referente a Jesus Cristo, o papel que Jesus Cristo teve e tem na sua vida, ou não, tá? Respeito de uma maneira ou de outra. Portanto, aqui vocês vão perceber que eu não vou tomar partido, eu não vou falar que sim, nem que não, eu vou, na verdade, trazer uma reflexão de constelação familiar, tá? De ordem sistêmica. Combinado? Bom, citarei um trecho aqui desse livro, mas grande parte da minha fala aqui hoje é uma análise minha, tá? Levando em consideração, sim, a minha trajetória de vida até aqui e considerando, sim, aquilo que a figura, os ensinamentos de Jesus Cristo, sim, me influenciaram, mas principalmente considerando toda a bagagem de vida e de estudos na área do autoconhecimento, da saúde mental e saúde no geral. Então eu ouso dizer que grande parte da minha fala hoje é uma leitura minha, é um olhar meu a partir
de tudo isso que me compõe. E quero até nesse momento fazer um exercício sistêmico, me colocando diante desse campo enorme que se abre quando eu me comprometo a falar algo a respeito de Jesus Cristo, quando eu me comprometo a estar aqui toda terça-feira, 11 horas, falando de constelação. Então, eu sei que um campo gigantesco se abre nesse momento. E eu quero me colocar neste momento, diante desse campo, com humildade. Que eu possa servir a esse campo da melhor maneira possível por mim. E que possamos assim evoluir todos. Cada um no seu passo, cada um na sua direção, mas que possamos ter isto em comum. Então, tendo cumprido esse primeiro passo, que pelo menos no meu modo de ver é extremamente importante, eu não estou aqui para afrontar nenhum grupo e nem o outro, tá? Eu estou aqui para colaborar. Já disse, né, que me baseio em uma parte desse livro e, a princípio, eu vou colocar a teoria a respeito ali daquela frase sistêmica, eu por você. Vou explicar essa frase sistêmica. Aí, daqui a pouco eu chego em Jesus Cristo, tá? Porque primeiro eu quero explicar essa frase teoricamente. Vamos entender esse conteúdo inicial, básico, que é um conteúdo da constelação. Então, lá na página 25 deste livro, Bert nos traz um movimento sistêmico que é muito comum. Mas um movimento sistêmico que é desordem. Então aqui eu estou trazendo uma dica de algo que eu vou falar ali daqui a pouco sobre Jesus Cristo, né? Será que então, quando Jesus Cristo fez todo aquele movimento de eu por vocês, humanidade, será que ele estava em desordem? Será que Cristo fez uma coisa errada, ruim, adoecida para a humanidade? Daqui a pouco eu conto a minha resposta, a minha interpretação disso e a minha resposta para essa pergunta, tá? Então, um chazinho quente para eu me aquecer, gente. Minha mão tá gelada. Por aqui esfriou um pouquinho esses dias. E a gente não é acostumado com frio por aqui. Então, vamos lá. Lá na página 25, Bert fala um texto, né? O título é Você por mim, eu por você. E nesse ponto do livro, Bert está falando de 3 movimentos, na verdade 4. 4 movimentos que acontecem com muita frequência nos sistemas familiares e que sim, são desordens e que sim, vão gerar graves doenças, podendo chegar à morte, tá? Quais são esses
4 movimentos. Eu sigo você, você por mim, eu por você, e um quarto que é eu também. Ok? Não vou entrar nos detalhes das 2 outras frases, dessas 2 desordens, porque o meu objetivo aqui hoje é falar sobre 2 dessas 4, que é eu por você e você por mim. Bom, essas 2 frases, né, de movimentos sistêmicos e que na constelação, quando a gente vai realizar uma constelação, são frases sistêmicas que a gente usa para, em determinado momento, pedir para o paciente, para a pessoa que está constelando, dizer em voz alta, porque são frases de consciência. Ou quando é uma constelação em grupo, é pedido ao representante que diga uma dessas frases, para gerar consciência, para gerar aquele movimento do eu vejo como é. Então, acho que o principal é que essas 2 frases, elas representam uma desordem importante no sistema, grave. Podem acontecer, essa desordem pode acontecer em algumas situações, mas principalmente entre uma mãe e um filho, ou um pai e um filho. Acontece com muita frequência. Vou colocar, mas podem acontecer em outras relações também, tá? Mas vou colocar aqui um exemplo para quem está me ouvindo e tudo isso é novidade, para que você possa compreender melhor. Vamos imaginar uma mulher que, sistemicamente, ali no campo dela, ela tem toda uma lealdade familiar muito baseada, resumidamente, numa conexão de morte. Que seja lá qual foi a história dela ou de algum ancestral que ela está leal, gera nela uma conexão de morte. Então, em determinado momento, essa mulher, ela tem um filho ou uma filha. Então, essa criança, inconscientemente percebendo o perigo da mãe não ficar na vida, essa criança, ela entra num movimento de mãe, eu por você. Então, essa criança, ela vai assumir esse peso, esse compromisso em desordem. Claro que aqui, gente, deixa eu contextualizar para quem é mais, para quem tem um conhecimento maior da constelação e também para quem não tem. Pensei agora. Eu estou dando aqui um exemplo bem simples, bem raso, contando só a pontinha da história. Mas, quando a gente olha para uma história sistêmica, e a gente está olhando ali só para a pontinha dessa história, tem sempre uma montanha sistêmica abaixo, tá? Então, eu estou falando dessa mãe numa conexão com a morte, é uma maneira de dizer, resumidamente, essa montanha
montanha sistêmica que está ali no campo, diversas informações e que chegaram a esse ponto aqui na vida atual, por exemplo. Então, esse filho assume esse compromisso, porque assim, esse filho, a partir desse vínculo com aquela questão de morte que é da mãe, esse filho vai gerar lá na mãe um movimento, eu ouso dizer, de, entre aspas, distração das suas próprias questões. Então, vai ficar ali na mãe tão aguçada aquilo, nossa, o meu filho, a minha filha é doentinho, nossa, meu filho, minha filha me dá um monte de problemas, e etc, né? Seja lá como for que vai se manifestar esse movimento do filho, eu por você, mãe, isso mantém a mãe um pouco mais na vida. E então, automaticamente, lá na mente da mãe, no campo da mãe, essa mãe, ela está vivenciando um movimento, né, em relação a esse filho de você por mim. Também, eu acho que essas duas frases, elas são muito resumidas, elas resumem um poder gigantesco. Mas me vem aqui à mente uma série de questões nas entrelinhas, ou seja, a coisa não é tão simples assim. Mas, para fins didáticos, vou prosseguir, não vou aprofundar, porque eu tenho um objetivo que é chegar lá no tema da minha fala de hoje, que é: e Jesus Cristo, o que tem com tudo isso? Ok? Bom, nitidamente, se a gente for olhar até de uma forma bem rasa mesmo, ali para a obra de Jesus Cristo, tem um conteúdo muito forte de que Jesus veio para ensinar algo para a humanidade. Que Jesus foi crucificado na cruz para expiar os pecados dos seres humanos. Eu não sei se é bem essa expressão, não, tá? O pessoal aí que tem um conhecimento mais profundo de religião, se quiser até colocar aqui no chat, fique à vontade, tá? Ó, ajuda, tô pedindo ajuda aos universitários. Porque eu não coloquei aqui no meu roteiro, mas ousei dizer, e agora me faltou exemplos mais específicos. Mas, resumidamente, tem muito esse contexto, né, a obra de Jesus Cristo, de que ele é o Salvador da humanidade. Então, ele veio, sim, se sacrificar pela humanidade, eu entendo que com um objetivo. E para quem entende um pouquinho de constelação, vai concordar comigo que esse teor maior ali da obra de Jesus Cristo encaixa muito aqui nessa frase: eu por vocês, humanidade. Ou falando um português mais correto, né? Eu por você, humanidade. Vamos conjugar o plural da maneira correta, né? Na verdade, singular ou plural. Então, a partir daquilo que eu expliquei agora há pouco, né, de, teoricamente, esse movimento em desordem, será que Jesus Cristo, quando veio
vou resumir, para salvar a humanidade, para trazer um exemplo para nós, para nos mostrar algo lá naquele momento, será que Jesus estava em desordem? Será que Jesus fez uma coisa errada? Bom, olhando por esse prisma que eu trago aqui da constelação, alguns vão dizer que sim. Principalmente o pessoal que não concorda muito com Jesus Cristo, né? Não concorda, na verdade, com todo esse movimento da humanidade de colocar Jesus Cristo nesse lugar que Jesus Cristo foi colocado. Inclusive, tem até um pessoal que batalha muito para afirmar que Jesus Cristo é narcisista. Foi narcisista. Até deixo aqui, para quem me segue, uma provinha de um próximo tema de vídeo que devo gravar, está na minha programação, devo gravar aí no futuro próximo. Eu vou contando a minha leitura, a minha perspectiva. Jesus Cristo era narcisista mesmo? Então aguardem, né? Porque eu também trabalho muito com as questões de narcisismo e ao estudar para a live de hoje eu me deparei com isso. E eu fiquei, nossa, nunca havia olhado por essa perspectiva, né? Legal, né? Vivendo e aprendendo. Então vamos olhar, vamos estudar, vamos debater. E por que não? Eu sou super a favor do debate, né? Através de conversas respeitosas, a gente cresce, a gente evolui. Bom, então eu vou colocar a minha resposta para essa pergunta, né? Será que Jesus Cristo estava em desordem? Bom, eu, Inês, a pessoa Inês Rosângela, eu sou levada a dizer que não, Jesus Cristo não estava em desordem. O pessoal que não é defensor de Jesus Cristo, vamos dizer assim, que me perdoe, mas eu até pela minha formação, né, que foi uma formação católica, não que hoje eu seja católica, mas eu cresci na Igreja Católica. Então, para mim, eu sou levada desde sempre a olhar para Jesus Cristo com respeito. Mas é uma questão que realmente dá margens para debates, dá margens aí para questionamentos, tá? Então, a minha resposta é não, para mim, não. Eu não vejo o movimento de Jesus Cristo lá, mais de 2000 anos atrás, como sendo um movimento em desordem. Numa leitura minha, eu vejo uma diferença entre esse movimento que Jesus Cristo fez de eu por vocês, uma diferença em relação, por exemplo, ao exemplo que eu dei ali de uma mãe, de alguma forma conectada com a morte, e esse filho que vem e eu por você, mãe. E a mãe que entra no movimento complementar de você por mim, meu filho. Eu vejo uma diferença básica partindo do pressuposto de que a vinda de Jesus Cristo realmente teve um propósito maior.
Quando eu falo isso, aqui na minha mente, eu vou para uma sensação assim, desse propósito maior. Eu vou para uma dimensão em que eu estou falando daquela força maior, que alguns chamam de Deus, outras chamam de a vida, enfim, diversos nomes. Essa força maior que, por mais que os céticos contradigam diversas questões, mas essa força maior a gente é obrigado a reconhecer, tá? Nem que seja aquela força que lá os céticos são obrigados a reconhecer, que é uma força da natureza. A natureza nos criou, a natureza gera essa força que nos move, que nos mantém vivos. Ok, enfim, aqui eu tô deixando isso bem amplo, tá? Mas existe essa força maior. Então, na hipótese de que realmente Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, veio com o propósito conectado a essa força maior, aí eu acredito que o movimento que ele fez de eu por vocês tenha sido um pouquinho ou muito diferente daquele que Bert fala aqui no livro, porque aqui o Bert está descrevendo a desordem. E nessa hipótese que eu levanto aqui, eu estou levantando uma hipótese, porque assim, Jesus Cristo, para quem não concorda, né, que o homem, Jesus Cristo, não teve todo esse poder, mas a figura simbólica que foi sendo gerada no inconsciente coletivo de grande parte da humanidade, que representa Jesus Cristo, essa figura, ela é maior do que a gente, seres humanos. Principalmente nessa hipótese de Jesus Cristo conectado a esse propósito maior. Então, se Jesus Cristo é maior aqui na hierarquia conosco, com cada um de nós aqui, então, esse movimento eu por vocês, ou eu por você, ele é diferente. Ele tem um aspecto que aí eu vou chamar de... Ele tem um aspecto mais consciente. Ele tem um aspecto mais misericordioso, mais benevolente, um aspecto mais semelhante àquilo que pais fazem pelos filhos, quando estão em ordem. Porque o que Bert fala nesse livro, desse movimento em desordem, eu por você, você por mim, ele está falando de desordem, ele está falando desse maior que vem aqui para um lugar de menor, e esse menor que vai aqui para um lugar de maior, e aí este maior, ele quer salvar, esse menor em desordem, fora do lugar dele, ele quer salvar o maior, também em desordem, também fora do lugar dele. Aí é desordem. Agora, muitas vezes, inclusive faz parte do papel de pais ou de quem é maior, suprir, dar.
Então, muitas vezes, vou dar um exemplo meu, né? Eu, Inês, mãe, e a minha filha. Muitas vezes eu me sacrifiquei por ela. Outros, enfim, um momento mais recente. Ela é adolescente, né? Então teve um momento, vários momentos, né? Em que ela estava ali atarefada, semana de prova, e ela tem outras atividades também, e ela ali se esforçando e se dedicando para conseguir fazer o seu melhor. Bom, eu fiz algumas tarefinhas de casa que são designadas a ela, que normalmente é dela e é ela que faz. Então, eu fiz por ela. Então, ó, eu por você, minha filha, eu me sacrifico. Aí é em ordem, principalmente quando é feito com consciência, por esse maior aqui, ó. Vou fazer porque precisa realmente. Então, nesse olhar em ordem, eu entendo que Jesus Cristo, sendo o maior e nós aqui embaixo os menores, e Jesus Cristo nesse papel de o maior, e aí nesse papel aqui quem é maior dá, ele veio realmente nos dar algo que precisávamos. Lá, a humanidade há mais de 2000 anos atrás. Agora, vê se vocês concordam comigo. Principalmente lá, 2000 anos atrás, nós seres humanos estávamos aqui, ó, nesse lugar de menor, muito infantis. Tanto que é um dos motivos, né, de Jesus Cristo ter vindo, ter feito toda a obra dele, porque aquele estado infantil da humanidade precisava movimentar de alguma maneira, precisava evoluir de alguma maneira, né? Entretanto, isso foi há mais de 2000 anos atrás. E no hoje, como é que tá isso? O quanto cada um de nós ainda se posiciona diante de Jesus, diante da vida, como essa criança precisando que o outro faça por mim, que Jesus faça por mim, que Deus faça por mim. Ok, é fato. Deus, Jesus, enfim, tudo isso conectado a esse propósito maior, sempre vai ser maior do que a gente, né? Mas e eu aqui, um ser humano, diante dessa força maior? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou me posicionar? Até quando eu vou ser tão infantil? Será que eu não posso ficar um pouquinho mais adulta? Será que aqui na minha mente eu já não posso sair desse movimento que Jesus veio colaborar comigo de eu por você, Inês? Será que eu ainda preciso disso tudo? Ou será que um certo tanto eu já consigo bancar por mim mesma, ser mais adulta na vida? Eu entendo que lá atrás, mais de 2000 anos atrás, a humanidade precisava. Aí eu vejo a ordem.
Eu vejo que fica parecendo que a humanidade ainda precisa muito. Até eu, nas minhas vulnerabilidades, eu estou me colocando aí nesse pacote, tá? Não estou me eximindo. Mas será que precisa mesmo ser desse jeito? Eu não posso fazer diferente? Eu preciso continuar presa àquele modelo lá de trás, de quando Jesus Cristo veio? Muitas vezes ter que viver a vida no sacrifício, no sofrimento. Será que não existe aí uma etapa evolutiva para a humanidade? Eu, Inês, acredito que sim. Aí talvez venha uma pergunta assim, mas Inês, e Jesus Cristo? Ok, vou falar disso agora. Eu acredito que então a gente precisa, a semelhança daquilo que a gente tem que fazer em relação a papai e mamãe, com Jesus Cristo a gente precisa tomar Jesus Cristo também. Mas eu posso dar passos adiante. Eu posso me colocar, claro que em linha, né, com essa força maior, com aquilo que é o saudável, do fluxo da vida. Mas eu posso me colocar de uma maneira mais consciente, mais responsável, e eu assumo o meu papel de responsabilidade na minha vida. Não preciso mais que Jesus Cristo venha e expie os meus pecados. Mas sempre eu vejo, né, uma importância muito grande de tomar Jesus Cristo. É bem o tomar lá de tomar pai e mãe, que é honrar e agradecer. Honrar é dar um lugar. Dar um lugar no nosso coração. Eu, por exemplo, eu cresci na igreja católica, então Jesus Cristo estava sempre muito presente. Então eu, Inês, eu preciso dar esse lugar no meu coração para Jesus Cristo. Baseado na minha história de vida, na minha vivência. Mas também, nós seres humanos como um todo, a gente precisa, principalmente no mundo cristão, né? Eu estou aqui falando humanidade, mas eu acho que eu estou me referindo muito aos cristãos. Então, nós cristãos como um todo, mesmo quem não se diz cristão, mas que está numa cultura cristã, precisa dar lugar para Jesus Cristo, mesmo que você não concorde com ele, tá? Com o papel dele. Sabe por quê? A figura de Jesus Cristo tem um papel tão marcante no mundo cristão que eu concordando ou eu discordando, precisa ser dado lugar. É a lei do pertencimento. Até, estudando mais aqui o livro A Cura, lá na desordem, né, diante ali do eu por você, você por mim, como que a gente trabalha essa desordem? Ué, lei do pertencimento, tem que dar lugar. Voltando lá no exemplo, né, a mãe e o filho. A vida dessa mãe tem tanta importância quanto a vida desse filho. Então, o eu por você, você por mim, é uma desordem. A vida do filho não pode ser sacrificada assim. Voltando para Cristo. Para quem crê
E para quem não crê em Cristo, se você cresceu numa cultura cristã, é preciso dar esse lugar para Jesus Cristo. Nem que seja como essa figura simbólica, mitológica, eu não sei bem qual a palavra, mas essa figura que marcou a história da humanidade. Isso não tem como negar. E precisa, portanto, honrar e agradecer. E pedir a bênção, para que a gente possa, como menores, pedir a bênção, para que a gente possa seguir adiante. Porque eu percebo que existe sim um estágio evolutivo aí que, se nós ainda não conseguimos estar nessa evolução, eu percebo que a humanidade ou o mundo cristão está em vias de sair daquilo que Cristo nos trouxe de exemplo, né? O sacrifício, o expiar os pecados na dor. Opa! Me parece que a humanidade está dando uns passos aí para frente. E aí, como é esse outro passo, esse outro lugar? É um lugar mais adulto. É um lugar em que o meu pai e a minha mãe não precisam pagar o preço pelos meus erros, pelas minhas dificuldades. Não, opa, peraí, eu, Inês, aqui agora sou adulta, não sou perfeita, tem um monte de coisa que eu vou dar conta, mas um monte de coisa também que eu não vou dar conta. E ok, eu assumo essa responsabilidade, ela é minha. Um monte de coisa que eu erro, ok, eu assumo essa responsabilidade, ela é minha. E hoje, a humanidade tem muito acesso ao conhecimento. Olha a internet aí. Hoje, mais do que nunca, ninguém pode alegar ignorância, ter ficado parado no tempo, por falta de acesso ao conhecimento. Quem quiser acha, não é? Então, o que eu quero dizer aqui é que podemos evoluir. Voltando ali, né, no tomar Cristo, assim como tomamos os nossos pais, ou seja, os nossos pais para a gente tomar pai e mãe, isso só será possível quando a gente atinge um nível de adultez diante desses pais. E, de alguma forma, desapega das imagens infantis, das imagens de dor, e olha para eles, para quem eles de verdade são. Imperfeitos, humanos, mas fizeram por nós a grande obra, a grande maravilha, o presente mais caro que cada um de nós pode receber no mundo, que é a vida. Uma obra grandiosa que o meu pai e a minha mãe fizeram por mim, para mim. E a semelhança disso, Cristo também. Lá, quando ele veio, há mais de 2000 anos atrás, ele veio e fez uma obra grandiosa. Você concorde ou não, tá aí. Tanto tempo marcando a humanidade. Ok, concordo para quem é mais descrente de Cristo, que os ensinamentos de Cristo
foram utilizados como manobra de manipulação por diversos poderes ao longo aí da história da humanidade. Mas a hora que a gente olha para a obra em si, seja lá do homem, Jesus Cristo, ou da figura que surge a partir dali, ali tem sim uma obra grandiosa. Muitas questões, realmente, se a gente for entrar aí nas polêmicas do mundo religioso, principalmente falando aí em termos de história da humanidade, ok, o nome de Jesus Cristo foi utilizado de uma maneira muito ruim, para fins muito terríveis. Tá, mas a obra de Cristo não era isso. Aqui eu estou falando de outra coisa, tá? Não do Cristo lá das religiões e que ao longo da história da humanidade essa imagem foi usada de uma maneira tão perversa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da imagem que, ao longo da história da humanidade, sim, a imagem de Cristo, de uma determinada maneira, trouxe consolo para a ignorância da humanidade. Tá? De alguma maneira foi consolo, foi o afeto, a fé, a esperança. E aí, isso a gente não pode excluir, pelo menos no meu ponto de vista. Então, eu já vou aqui para a finalização da minha fala. E, na verdade, o meu objetivo aqui é deixar perguntas em aberto, né? Já não é hora da humanidade crescer, nós, como seres humanos, a gente olhar mais para a vida de uma forma adulta? Saindo ali daquilo que Bert chama na obra dele, saindo ali daquela consciência tão pessoal e restrita, né, do ou é preto ou é branco, ou é certo ou é errado, trabalhando para conseguir sair também ali da consciência grupal, né, a consciência familiar, sistêmica, que pensou igual, agiu igual a mim e ao meu grupo, seja bem-vindo. Agora, pensou diferente, você é errado. Você não. Ou seja, essas duas consciências trazem esse aspecto infantil. E o objetivo é a gente ir para a consciência espiritual, a consciência que abarca o todo. E olha o que de fato tem ali nas dinâmicas. Então, já não é hora da humanidade dar passos maiores aí nesse sentido dessa consciência espiritual? E até quando ficaremos presos lá naquela lição que Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás? Será que já não é momento de virar a página e seguir para a lição seguinte? Jesus também é chamado de o grande mestre, né? Como um mestre, como um professor nenhum, mestre nenhum quer que o aluno fique ali preso na mesma página. Todo professor transmite o conhecimento com o objetivo de que o aluno absorva e passe para a lição seguinte. Até quando ficaremos presos na lição que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás? Então vamos tomar os ensinamentos aqui no nosso coração
dar lugar e seguir adiante levando tudo isso com a gente. Ok? Bom, então eu vou encerrar. Deixa eu ver aqui o que a Amanda disse para mim. Bom dia. Neste exemplo, como a filha se cura dessa relação dessa relação eu por você? É trabalhar muito o seu lugar de pequena em relação a essa mãe. A mãe é a grande, a mãe é que cuida daquilo que é dela. E você é a pequena. Você cuida só daquilo que é seu. Faça o exercício de se imaginar diante da mãe e perceba se é possível ir para essa sensação de eu sou pequena, mãe, eu não dou conta daquilo que é seu. Ok? Se precisar, dependendo do tamanho aí, da força da desordem, faça até corporalmente, vai pro chão. Se dobre diante da mãe, para ter essa sensação no corpo, né, de eu sou pequena. Muitas vezes não vai ser necessário, muitas vezes vai dar para trabalhar só no mental, na imaginação. Uma sugestão que eu dou, principalmente para os meus pacientes, quando eu vou trabalhar isso, é o imaginar-se pequena, criança, talvez uma memória lá da infância, ou se não vier, pode imaginar você criança pequena e a mãe grande. Então, a mãe é que tinha um cérebro de adulta, a mãe é que tinha ali determinada autonomia na vida, e a mãe é que tinha que cuidar de você. Ok? Bom dia para Rossana, para Silvia, grande beijo. Vou encerrar então, agradecendo muito a todos que participaram até aqui comigo, fazendo só aquele lembretezinho que eu me comprometo a fazer em toda live. Constelação não é psicologia, tá? A constelação familiar não é homologada pelo Conselho Federal de Psicologia, então eu estou aqui desempenhando outro papel. Nesse momento eu não estou aqui a psicóloga, estou aqui a Inês consteladora, que é um outro serviço que eu presto, né? Sou psicóloga e sou consteladora. Então, quem se interessar em um desses dois serviços que eu ofereço, é só me chamar que a gente trabalha juntas, tá? E no mais, se você gostou, se merecer uma curtida, por favor. Se você sabe de alguém que vai se interessar, que vai se beneficiar por esse conteúdo, compartilha. E se você ainda não é inscrita aqui, se inscreva. Inclusive, se inscreva lá no meu outro canal, Inês Rosângela Consteladora. Eu estou repostando lá todo o meu conteúdo de constelação. Me ajuda a fortalecer esse outro canal também, tá? Aqui e no Instagram, esses dois canais. No mais, grande beijo no coração de todos. Fica o convite para a próxima segunda-feira, 16 horas. Pergunte para Inês. E boa semana. Tudo de bom.